Bom, então vamos lá, quinto ano. Aprender sempre de língua portuguesa no volume 3. Sequência 5. A única sequência 5 que tem no livro. Aula 1, páginas 65 e 66. Nessa atividade, nós vamos entrar agora sobre os mini contos de autoria, que é onde nós vamos conhecer a sequência didática e vamos ouvir um mini conto. Na primeira aula, você conhecerá a sequência das atividades que realizará. Além disso, lerá um mini conto, relembrando o que sabe sobre contos literários. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura de um conto trazido pelo seu professor. E na questão número 2 é o quadro, onde vocês vão registrar as informações sobre a leitura. A leitura, ela já foi feita em umas aulas anteriores. Por isso, nós já temos esses dados preenchidos. Nós vamos para o título do livro, que são Histórias de Morte. O autor é o Hernani So. O ilustrador desse livro também é o Hernani So. Vem da editora Zahar, publicado no ano de 2016. E o nome do conto é O Último Dia de Vida do Ferreiro. Dizem que a morte sempre foi cheia de truques. Uma vez, por exemplo, apareceu de manhã cedo diante de um jovem bonito, risonho e cheio de saúde que trabalhava na terra. Assustado, o rapaz agarrou a enxada e ameaçou: "Se veio para me levar, vai ter que lutar comigo. Sou moço ainda e pretendo viver bastante." Mas a morte foi esperta. "Que é isso, rapaz? Que bobagem!" respondeu ela com voz jeitosa. "Não é nada disso. Largue essa enxada. Vim aqui para lhe dar um prêmio." "Prêmio?" quis saber o outro desconfiado. A morte falava macio. Anunciou que aquele era um dia de sorte para o rapaz e que se ele largasse o trabalho e saísse correndo pelos campos, toda a extensão de terra que conseguisse percorrer seria sua. O moço era forte. Imaginou que poderia correr muito e ganhar um monte de terra. "Vou ficar rico", pensou ele. "Eu topo." E lá se foi o jovem a toda velocidade, atravessando planícies, subindo e descendo montanhas, saltando barrancos e rios, enfrentando florestas, correndo, correndo e correndo sem parar. Corria e pensava: tudo isso vai ser meu, tudo isso vai ser meu. Antes do fim do dia, seu corpo enfraquecido pelo cansaço, infelizmente não aguentou. O jovem sentiu-se mal, tropeçou numa pedra, rolou por um barranco e morreu. A morte então, dizem, surgiu no espaço, abriu uma cova no chão e enterrou o rapaz. "Toma", rosnou ela, segurando a pá. "Essa é toda a terra que você precisava para viver." E assim foi. Com essa mesma conversa mole, a morte apareceu um dia na casa de um ferreiro. O homem era jovem e vivia trabalhando o dia inteiro diante de um forno. Mesmo assim, não tinha um tostão. É que aquele moço tinha um bom coração e estava sempre repartindo suas coisas com as pessoas que precisavam. Quando escutou a proposta da morte, o ferreiro deu risada. "O que é que eu vou fazer com tanta terra?" A morte fingiu espanto. "Você é moço. Vai me dizer que não quer ficar rico e poderoso?" O jovem pegou um pedaço de ferro em brasa e atirou na cara da morte. "Cai fora, desgraçada. Vai embora daqui. Me deixa trabalhar e viver a minha vida em paz." A morte afastou-se resmungando baixinho. "Vai esperando que eu ainda pego você." O ferreiro escutou bem aquelas palavras, mas não ligou. Certa tarde, voltando para casa, encontrou uma velhinha na beira da estrada, sentada num barranco. "Por favor, moço", disse ela ofegante. "Há 3 dias que eu não como nada. Me arranje um pouco de comida, que eu não aguento mais de tanta fome." Na sacola, o ferreiro só tinha um pedaço de pão velho e um pouco de carne. Estava levando para casa para repartir com a sua mulher. Na verdade, era a única coisa que tinham para comer. Examinou a velha, ficou com pena. Ele e a esposa eram jovens, podiam ficar uma noite sem comer. Aquela mulher, ao contrário, se não comesse alguma coisa, corria o risco de morrer. Pensando assim, abriu a sacola e deu o pão e a carne para a velha.
Depois de saciar a fome, a mulher agradeceu muito e deixou o ferreiro surpreso. Disse que sabia da vida dele, sabia do encontro com a morte, sabia que ele tinha um bom coração. Os olhos da velha brilharam, contou que tinha poderes mágicos. Faça 3 pedidos, disse ela, que eles serão atendidos. O ferreiro pensou bastante. Depois pediu 3 coisas: ferro e carvão para poder trabalhar sossegado pelo resto da vida, uma mesa mágica que sempre tivesse comida em cima e uma viola que, quando ele tocasse, fizesse as pessoas saírem dançando sem conseguir parar. Você merece tudo isso, exclamou a velha antes de desaparecer no mundo. A partir daquele dia, a vida do ferreiro mudou completamente. Passou a ter trabalho garantido e muita comida em casa. Mas o tempo, quando vai se ver, já passou. O jovem ferreiro virou um homem velho. Um dia bateram na porta de sua casa. Era a morte. Lembra de mim? Perguntou a danada sorrindo. Dessa vez não tem saída. Vim buscar você. O homem convidou a morte para entrar. Quando viu aquela figura na sala e soube da má notícia, a esposa do ferreiro começou a chorar. Não leve meu marido, implorou ela. A hora dele chegou, explicou a morte. Não posso fazer nada. O ferreiro pediu para a mulher sair da sala. Chamou a morte de lado. Confessou que tinha um último pedido. Era importante. Antes de morrer, queria tocar um pouco de viola. Tudo bem, disse a morte. Mas seja rápido, pois tenho outras pessoas para levar. O velho ferreiro tirou a viola do armário. Sentou-se numa cadeira confortável e começou a tocar. Ao escutar aquela música mágica, a morte estremeceu e saiu pulando pela sala, dançando e sapateando. Pare com isso, gritou ela assustada. Paro coisa nenhuma, respondeu o homem rindo e tocando seus dedos. E seus dedos voavam, fazendo vibrar as cordas da viola. A morte, enquanto isso, rebolava, gingava e requebrava, descontrolada, sem conseguir parar. Pare de tocar essa maldita viola, berrava ela. Só paro se me der mais 3 anos de vida. Tenho muitas coisas ainda que quero fazer. É muito, respondeu a morte, parecendo suada e desajeitada pela sala. Você está velho demais. Então me dê 2 anos. Tenho lugares para conhecer e amigos para fazer. Não posso, gritou a morte já sem fôlego. Preciso cumprir minha missão. Além disso, você já viveu muito. O velho ferreiro aumentou o ritmo. Ou me dá 2 anos, ou vou ficar tocando pelo resto da vida e você aí dançando e saracoteando. A morte não queria fazer acordo. O homem insistiu. A negociação acabou, durando a noite inteira. No começo da madrugada, os dois fizeram um pacto. A morte ficou de voltar dali a 1 ano, e assim foi. Durante aquele último ano de vida, o velho ferreiro fez um pouco de tudo. Viajou pelo mundo, conheceu gente, aprofundou amizades, procurou suas pessoas queridas e disse que gostava muito delas. Infelizmente, o tempo é uma roda que gira sem breque nem eixo. O ano passou. Certa tarde bateram na porta. A mulher do ferreiro foi ver. Era a morte outra vez. Vim buscar seu marido, disse a terrível com a foice na mão. Acontece que, por sorte, o ferreiro não estava em casa. E a morte fez cara feia. Avise a ele que daqui a 1 semana eu volto sem falta. Quando o ferreiro chegou em casa, sua mulher estava apavorada. Contou o que havia acontecido. Tenho uma ideia, disse ele. Quando a morte vier semana que vem, diga de novo que eu não estou. Vamos ver o que acontece. Na semana seguinte, quando a morte bateu na porta e soube que o ferreiro não estava, ficou muito aborrecida. Mas nós fizemos um trato, disse ela. Tenho que fazer o meu trabalho. Se não é possível, está tudo combinado. A morte então mandou um recado que seria a última vez. Levaria o ferreiro na marra, por bem ou por mal. Quando a morte foi embora, o ferreiro e a mulher conversaram e bolaram um plano. O ferreiro pintou os cabelos de preto, colocou barba postiça e ainda uns óculos de lentes grossas. A noite estava escura quando, 1 semana depois, a morte apareceu e a mulher do ferreiro abriu a porta e fez o que havia combinado com o marido. Infelizmente ele teve que sair, explicou ela sem jeito. Era um caso urgente. A morte ficou furiosa. Seu marido é um mentiroso.
Está tentando me enganar. Talvez o jeito seja sair por aí à procura dele, sugeriu a mulher. Mas nós fizemos um trato. Não posso fazer nada. Saia por aí, aconselhou a esposa do ferreiro. Quem sabe não encontra meu marido em alguma estrada do mundo. Nada disso, respondeu a morte. Estou com muita pressa. Vejo que você tem uma visita, disse ela, examinando o homem de barba, óculos de lentes grossas. Sim, mentiu a mulher. É meu tio, irmão da minha mãe. Está aqui de passagem. Veio me fazer uma visita. Hoje tenho que cumprir minha missão, de qualquer jeito. Já que seu marido não está, vou levar o seu tio mesmo. E assim dizem, o velho ferreiro teve o seu último dia de vida. Bom, continuando. Depois dessa leitura do conto do Hernani Soto, nós temos aí. Neste livro havia outros contos? Sim. Nesse livro também tem a morte e o pescador, a morte e a velha, e a morte e o fujão. A morte e o fujão é muito legal, gente. Eu aconselho a vocês. 4. Por que você acha que seu professor selecionou esse conto para ler para a turma? Porque gostamos desse tipo de conto e as histórias são divertidas. 5. Que outros pontos vocês se lembram de ter lido? Vocês tinham colocado da última Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, entre outros. 6. Como os contos que você leu costumam começar e como terminam? Geralmente começam com Era uma Vez, ou então Há Muito Tempo, e aí terminam no Felizes para Sempre. 7. Em relação às características dos contos que você conhece, são longos? Aí a gente colocou aqui, depende. Alguns sim e outros não. Tem contos que são mais longos, como esse da morte do último dia de vida do ferreiro, e tem outros que são mais curtos, como a onça, o caititu e o jabuti. Também é do Hernani Soto. B. Possuem poucos personagens? Sim. Nesse caso só tinha 3 personagens, tá? Mas tem outros contos que tem mais personagens. E aí a gente já vai puxar também as aulas 2 e 3 nas páginas 67, 68, 69, 70 e 71 do Aprender Sempre de Língua Portuguesa, volume 3. 4 personagens, exato. Então vamos lá. Aqui nós, nessa aula, vamos ler colaborativamente um conto e analisá-lo para estudar as respectivas características. Antes de ler o conto selecionado para análise, observe o título e responda. O homem que enxergava a morte. Você conhece esse conto? Vocês já tinham respondido que não. B. Você acha que essa história é sobre o que e por quê? Sobre um homem que via a morte, como diz o título. C. O que acha que não pode faltar num conto e por quê? Personagens. Pois sem personagens não há história. Foi legal. 2. Leia silenciosamente o conto abaixo. O homem que enxergava a morte. Era um homem pobre. Morava num casebre com a mulher e 6 filhos pequenos. Vivia triste e inconformado pela miséria em que vivia. Um dia, sua esposa engravidou de novo. Assim que o 7º filho nasceu, o homem disse à mulher: vou ver se acha alguém que queira ser padrinho de nosso filho. Temia que ninguém quisesse ser padrinho da criança. Arranjar padrinho para o 6º filho já tinha sido difícil. Quem iria querer ser compadre de um pé rapado como ele? Pé rapado. E lá se foi o homem andando, pensando, e quanto mais pensava, mais inconformado e triste ficava. Mas no tempo, ninguém conseguia colocar rédeas. O dia passou, o sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser o padrinho de seu filho. Desanimado, voltava para casa quando deu uma grande ventania que levantou poeira em seus olhos e surgiu uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala de osso com voz baixa. Ela ofereceu-se. Se quiser, posso ser madrinha de seu filho? Quem é você? Perguntou o homem. A figura respondeu: sou a morte. O homem não pensou 2 vezes. Aceito.
Você sempre foi justa e honesta, pois leva para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Sim, quero que seja minha comadre e madrinha do meu 7º filho. E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu. Vamos lá. Me perdi. E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu com sua capa e sua bengala de osso. O batismo foi realizado com muita festa e comida farta oferecida pela madrinha. Após a cerimônia, a morte chamou o homem de lado. Fiquei muito feliz com o seu convite. Já estou acostumada a ser maltratada. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim. Falam mal, xingam. Essa gente não entende que não faço mais do que cumprir a minha obrigação. Já imaginou se ninguém mais morresse no mundo? Não ia sobrar lugar para as crianças que iam nascer. Você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão. E disse mais: quero retribuir tanta consideração. Pretendo ser uma ótima madrinha para o seu filho. E por isso vou transformá-lo numa pessoa rica, famosa e poderosa. Só assim você poderá criar, proteger e cuidar de meu afilhado. A partir de hoje, você será um médico. Médico? Eu? Perguntou o sujeito espantado. Mas eu de medicina não entendo nada. Presta atenção, disse ela. Volte para casa e coloque uma placa dizendo-se médico. De hoje em diante, caso seja chamado para examinar algum doente, somente você poderá me enxergar. Se eu estiver na cabeceira da cama, isso será um sinal de que a pessoa ficará boa. Se me enxergar no pé da cama, o doente logo vai esticar as canelas. E nesse instante soprou um vento gelado e a morte disse: daqui para frente, você vai ter o dom de conseguir enxergar a morte cumprindo sua missão. O homem pegou prego e martelo, escreveu médico numa tabuleta e o pregou bem na frente de sua casa. Logo apareceram as primeiras pessoas adoentadas. O tempo passava correndo, feito um rio, ninguém vê. Enquanto isso, sua fama de médico começou a crescer, pois ele não errava uma. O doente podia estar muito mal e já desenganado. Se ele dizia que ia viver, dali a pouco o doente estava curado. Em outros casos, às vezes as pessoas nem pareciam muito enfermas, mas se o médico dissesse que não tinha jeito, não demorava muito e a pessoa batia as botas. A fama do homem pobre que virou médico correu o mundo, e com a fama veio a fortuna. Como muitas pessoas foram curadas, costumavam pagar bem. O sujeito acabou ficando rico. Mas o tempo é um trem que não sabe onde parar na estação. O 7º filho do homem, afilhado da morte, cresceu e tornou-se adulto. Certa noite, bateram na porta na casa do médico. Quando o médico abriu, soprou uma forte ventania e apareceu uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala de osso que falou em voz baixa: caro compadre, tenho uma notícia triste. Chegou sua hora. Seu filho já é um homem feito. Estou aqui para levar você. O médico deu um pulo da cadeira. Mas como? Fui pobre e sofri muito. Agora tenho profissão, ajudo as pessoas, tenho riqueza e fartura. Você me aparece para me levar? Isso não é justo. O médico não se conformava, e argumentou, e pediu, e suplicou tanto que a morte resolveu conceder a ele mais um pouquinho de tempo. Só porque somos culpados, só por ser a madrinha de seu filho, vou dar mais 1 ano de vida. Disse isso e sumiu numa ventania. O velho médico continuou trabalhando. Um dia recebeu um chamado urgente. Uma moça estava gravemente enferma. Ele pegou a maleta e saiu correndo. Assim que entrou no quarto da menina, enxergou parada no pé da cama a figura sombria e invisível da morte, pronta para dar o bote. O médico examinou a moça. Ela era tão bonita e delicada que ele sentiu pena. Uma pessoa tão jovem, com uma vida inteira pela frente, não podia morrer assim, sem mais nem menos. Então ele pensou e tomou uma decisão. Já estou velho, não tenho nada a perder.
Pela primeira vez na vida, vou ter que desafiar minha comadre. E rápido, de surpresa, antes que a morte pudesse fazer qualquer coisa, deu um jeito de virar o corpo da menina na cama. E a cabeça ficou no lugar dos pés, e os pés foram parar ao lado da cabeceira. Fez isso e berrou. Tenho certeza, ela vai viver. A linda menina abriu os olhos e sorriu como se tivesse acordado de um sonho ruim. A morte soltou um uivo e foi embora descontraída. E no dia seguinte apareceu na casa do médico num pé de vento. Que história é essa? Ontem você me enganou? Mas ela ainda era uma criança. E daí? Você contrariou o destino. Agora vai pagar caro. Vou levar você no lugar dela. O médico tentou negociar. Disse que queria viver mais um pouco. A morte balançou a cabeça e disse: quero te mostrar uma coisa. E no passe de mágica, transportou o médico para um lugar desconhecido e estranho. Era um salão imenso, cheio de velas acesas, de todas as qualidades, tipos e tamanhos. O que é isso? Quis saber o velho. Cada vela dessas corresponde à vida de uma pessoa. As velas grandes, bem acesas, cheias de luz, são vidas que ainda vão durar muito. As pequenas são vidas que já estão chegando ao fim. Olha a sua. E mostrou um toquinho de vela com uma chama trêmula, quase se apagando. Mas então minha vida está por fio? Quer dizer que não me resta nenhuma esperança? A morte fez sim com a cabeça. Em seguida, noutro passe de mágica, transportou o médico de volta para casa. Tenho um último pedido antes de morrer. Gostaria de rezar um Pai Nosso. A morte concordou, mas o velho médico não ficou satisfeito. Quero que me prometa uma coisa. Jure de pé junto que só vai me levar embora depois que eu terminar a oração. A morte jurou e o homem começou a rezar. Pai Nosso que... Começou, parou e gargalhou. Vamos lá, compadre, termine logo com isso que eu tenho mais que fazer. Coisa nenhuma. Você jurou que só me levava quando eu terminasse de rezar. Pois bem, pretendo levar anos para acabar minha reza. Ao perceber que tinha sido enganada mais uma vez, a morte o rodopiou no vento e foi embora. Mas antes fez uma ameaça. Deixe que eu pegue você. Dizem que aquele homem ainda durou muitos e muitos anos. Mas um dia, andando a cavalo por uma estrada, deu com um corpo caído. O velho médico bem que tentou, mas não havia nada a fazer. Que tristeza! Morrer assim, sozinho, no meio do caminho, disse o médico. Antes de enterrá-lo infeliz, o bom homem tirou o chapéu e rezou o Pai Nosso. Mal acabou de dizer amém, levantou uma grande ventania e o morto abriu os olhos e sorriu. Era a morte fingindo-se de morta. Agora você não me escapa. Naquele exato instante, uma vela pequena, num lugar desconhecido e estranho, estremeceu e ficou sem luz. Os elementos que você escreveu na atividade 1, item B, foram contemplados no ponto? Tinha personagens? Sim. Realize novamente a leitura em colaboração com seus colegas. Isso aí vocês vão fazer depois. Sim. Responda a questão com base na leitura. Como se inicia esse conto? Era um homem pobre, morava num casebre com uma mulher e seus filhos pequenos. B. O narrador que conta a história participa dela? Não, gente. Ele não participa. É um narrador que sabe tudo o que acontece. Lembra que a gente tem vários tipos de narrador. Ou o narrador é um personagem que está na história, ou ele é alguém que sabe a história. C. Qual é o conflito apresentado no conto? O homem que enxergava a morte cumprir o seu papel, mas ficou indignado quando viu que uma jovem morreria. D. Como o conflito foi resolvido? O homem enganou a morte e salvou a menina, porém, acabou morrendo anos depois em seu lugar. Essa é referente à atividade 1, 2 e 3 desse vídeo. Vocês que estão aí em casa
Para a atividade 4, ela ficou para casa. Por quê? Na atividade 4, vocês têm que pesquisar um conto. O espaço que ele deixou no livro não é o suficiente para colocar um conto, gente. O que significa que vocês vão escrever um pedaço do conto aqui no livro e o restante do conto vocês vão escrever no caderno, tá? E depois vocês vão responder as questões sobre o conto que vocês pesquisaram. Isso é para a lição de casa, a atividade 4, lá na página 72 e 73. Para vocês que ficam aí, até a próxima.